Noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Então hoje vamos conversar um pouquinho com a Carlinha Fernandes, recém-formada em nutrição, e que vamos conversar sobre o processo de formação do nutricionista, né? Nada melhor do que a gente conversar com alguém que acabou de sair da faculdade, né, para a gente poder entender um pouquinho esse processo, quais são as falhas desse processo, quais são as coisas boas desse processo, e a partir do momento que você entende um pouquinho as falhas do processo, aí você diz assim, mas Henrique, eu não quero nem ser nutricionista, para que eu tenho que saber disso? Bom, baseado nas falhas do processo, você já sabe o que você pode procurar no nutricionista, que é um diferencial no trabalho dele. E é isso que nós vamos conversar lá aqui com a Carlinha. Tá, boa noite, Arleia, tudo bem? Boa noite a todos. Eu já vi a Carlinha por aqui, só esperando ela entrar. Pronto, estamos ao vivo. Olá, Tudo bom? tudo bom? Rapaz, Boa noite. eu vou dizer uma coisa, esse negócio de internet é um negócio bom, mas tu tá aí na tua casa, eu tô na minha, e a gente mora na mesma cidade, podia fazer a live ao vivo, né? Né? Foi... Juntava logo todo mundo, pegava o marido, pegava aqui a esposa, juntava todo mundo, fazer uma live todo mundo. Concordo, pois é. Como é que você tá, minha querida? Tudo bem? Tô bem, Como é que graças está essa a vida Deus. nova de Nutri, formada, grau colado, essa coisa toda? Correria, né? Correria porque eu ainda tô na transição de carreira. Hum, Não abandonei totalmente a administração, o financeiro, então eu tô indo devagar, então tá muito corrido. Eu me considero até uma privilegiada, sabe? Porque pela minha turma mesmo, eu reparei, muita gente que se formou ainda ia começar a falar na internet, ainda ia montar um plano ali para se divulgar, para encontrar pacientes e tudo. E como eu já venho na internet falando de alimentação há muito tempo, quando eu me formei, eu já tinha lista de espera para atendimento. Então, esse diferencial que a gente faz na internet, se todo estudante bem soubesse, já faria isso assim muito antes até, é porque ajuda verdade, demais. é verdade. Isso já é uma dica interessante, não só para nutrição, para qualquer carreira Qualquer que você área. for seguir, né? Porque assim, hoje a principal plataforma de marketing que nós temos é o boca a boca, que vem desde sempre, né? Isso. Que era a principal plataforma de marketing que existia no passado. Mas com a internet agora, você tem como falar para milhares e milhares de pessoas. E se você esperar se formar para começar a falar sobre esse assunto, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Eu mesma, assim, quando alguém me indica algum restaurante, alguém me indica algum profissional, a primeira coisa que eu faço é olhar o perfil no Instagram. Eu faço Exatamente. Eu isso. faço a mesma coisa também. Eu faço a mesma É. coisa. Mas, mulher, antes da gente já tá atropelando Pois já. é. Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Como é que uma pessoa que trabalha com administração, a sua primeira graduação é administração ou É, você né? Como é que é. uma administradora de empresas se envolve com nutrição? Conta um pouquinho dessa história. Pois é, a minha história começou há uns 15 anos atrás, assim, com alimentação. Porque eu já trabalhava como, na área do administrativo, só que eu tinha um blog. Na época era modinha ter um blog, Hum. e eu vivia na luta contra a balança. E várias pessoas me diziam, Carlinha, cria um blog, que lá tem uma rede de pessoas que trocam ideias e tudo, e uma vai incentivando a outra. Então eu comecei assim, eu tinha um blog que eu postava o meu diário alimentar, o meu diário de treinos, quando eu perdia peso, quando eu ganhava peso, quando eu furava, era tipo um diáriozinho mesmo que eu escrevia, que ele tá no ar até hoje. Eu tenho um apego nele, sabe? Eu não Ah, consigo é? tirar ele do ar. Mas assim, ninguém mais acessa, eu nem divulgo mais, mas de vez em quando eu pego um textinho. E eu até coloco assim nos stories, porque muita coisa é legal você ver o seu passado, né? E você trazer para o seu presente e fazer uma É. comparação da sua evolução e tudo. Então começou daí. E eu comecei a dar muita dica do que eu comia, os meus resultados foram incentivando outras pessoas. Então, eu digo até que a nutrição me escolheu. Eu até procrastinei muito começar a faculdade, por quê? Eu já estava bem instalada na administração, modéstia à parte, eu sou boa no financeiro, sabe? Então, eu tinha aquele medo. Então é Depois de você quem cabra controla as velha, contas em casa. sou eu. Exatamente. Então eu tinha aquele Só medo. não quando é para comprar Fusca. Não, isso aí foge do meu controle.
Fusca em moto. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas enfim, então, é, eu gostava muito do assunto de nutrição. Uhum. Eu percebia que nas minhas horas vagas eu não ia ver uma novidade do mercado financeiro, Hum. um MBA de administração, nada disso. Eu ia estudar sobre nutrição, eu ia ver palestras de nutricionistas, de médicos. Eu estava sempre muito nesse meio. E sempre as pessoas me perguntavam, mas tu é nutricionista? Como é que faz? E eu disse, não, eu não sou nutricionista, eu sou uma metida que estou aqui no meio, mas eu não sou nutricionista. Então, e sempre as pessoas falavam, Carlinha, faz nutrição e tal. Quando definitivamente eu tive coragem de entrar na faculdade, eu acho que um ano depois explodiu a pandemia. Pareceu Nossa assim. Senhora. Mas ficou online, né? Acabou me dando mais tempo para estudar, porque eu trabalho em horário comercial o dia todo, de 8 às 18, né? Então estava bem puxado para mim realmente. Assim, eu provavelmente eu teria chegado a desistir no A começo, porque pandemia, eu estava sem a tempo. pandemia te afetou também no teu trabalho tradicional? Você ficou em casa? Fiquei em casa. Fiquei em Certo. casa e de vez em quando eu vinha no escritório para fazer alguma coisa Tu tá no do cotidiano, escritório pagar agora? as contas, isso. Certo. Teu chefe não reclama não de tu tá fazendo live? Não, meu chefe, inclusive, é um dos meus pacientes. Ah, tá. Tá certo. 22 Justo. anos, né, na mesma empresa, então acabou criando. É tipo uma família Uhum. aqui há muito tempo. É uma construtora? É uma construtora. E todo mundo Certo. da construtora me incentivou muito também, né? Porque sabia dessa minha paixão, sabia do meu blog, sabia de tudo. Então Uhum. foi meio que tudo caminhou junto. Legal. Então eu fui muito privilegiada, sabe? Foi dando tudo certo. Até uma coisa muito ruim que aconteceu, uma pandemia mundial, acabou me ajudando a permanecer na faculdade, a não trancar e tudo. Então acabou dando tudo certo. Entendi. Aí, dentro dessa linha do tempo, então, quando você começou a faculdade, foi mais ou menos o quê? 2020, 2019, 2020. Foi, 2019, Entendi, entendi. por aí. E quando você começou, você já tinha essa visão um pouco mais low carb da dieta? Então, Me conta um pouquinho como é que você chegou nessa parte. pronto, a minha Porque assim, história. eu acredito que há 15 anos atrás, quando você começou a escrever seu blog, era o quê? Você começou a escrever sobre comer 3 horas, contagem calórica, com Exatamente. certeza, né? Não Isso. foi, né? Porque, inclusive, eu compartilhava que eu já tinha ido em vários nutricionistas. E como eu sempre pratiquei muito esporte, eu pedalava, eu corria, eu sempre fiz musculação, então. E eu era gordinha. Então, o Uhum. quadro que eu chegava para um nutricionista, essa menina treina muito, então ela tem que comer muito. Ela tem que comer muito carboidrato. Então, eu não entendia por que que eu fazia tudo tão certinho e eu não emagrecia. Né? Então, eu ia compartilhando tudo isso e tal. E eu caí no blog do Doutor Souto, né? Ah, Então, foi onde eu conheci a low carb. Na verdade, eu soube do Dr. Souto através da Lara Nesteruk, que é uhum. era uma nutricionista, né? Que agora ela não se identifica mais como nutricionista. Então, ela falava muito dele, das palestras que ela dava com ele. Quando eu comecei a ler o blog, é isso. Vou tentar o conta e risco, né? E quando eu comecei a emagrecer de fato. Foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais sobre low carb. Da low carb eu já conhecia a cetogênica. Então eu emagreci definitivamente foi com a cetogênica. Entendi. Sabe? Eu me dei muito bem. Isso é mais ou menos que época, Carlinhos? Não sei se foi 2016, mais ou menos Certo. por aí. As fotos de antes e depois que eu coloco é mais ou menos nessa época, Entendi. 2016. Que aí eu Entendi. emagreci. E o principal, eu consegui permanecer magra. Porque eu até emagrecia. Algumas Hum. vezes, passando As fome e dietas tal. tradicionais As antes você dietas até conseguia tradicionais. emagrecer. Mas eu não sustentava aquele emagrecimento, Entendi. sabe? Eu tinha muita compulsão. Não é nem compulsão, era sem vergonhice. Vontade de comer tranqueira, sabe? E a low carb e a cetogênica acabaram, né, com esses desejos. Então eu permaneci magra e era uma dieta, é um estilo de vida que é gostoso. Você come comida gostosa, você não passa tanto perrengue, você não tem que estar preocupado em estar saindo com marmita, em estar Sim, nos locais verdade. e ter comida específica. Em qualquer lugar você faz um jejunzinho, você tem alguma coisa que você tem uma proteína para você Uhum. comer. Então foi libertador para mim. É. Inclusive,
nos treinos de ciclismo, porque eu pedalava, eu chegava a O pedalar teu 70, esporte na época era ciclismo. era ciclismo. Eu pedalava em torno de 70 quilômetros por dia. Então, durante o treino, eu tinha que comer duas, três vezes. Na, Cardápio, nas né? dietas anteriores. Nas dietas anteriores. Né? Eu Aham. tinha que estar suplementando, muito pozinho, muito gelzinho, e aquilo me fazia muito mal, assim, no estômago, sabe? Então, com a low carb, cetogênica não tinha isso. Eu em jejum era o meu melhor treino. Entendi. Entendi. Legal. 2016 eu estava no meu primeiro ano sendo vegetariano, olha só. Você vê como os Sério? caminhos são interessantes, né? É. Você já estava dando uma guinada, né? Nós já tinha entendido dessa história de low carb, high fat, então você já estava dando uma guinada e eu ainda estava lá É. no ventinho. E para tu Incrível. ver, ó, naquela época, como eu estava conhecendo, eu cometi todos os erros que a maioria das pessoas cometem, né? De muita receitinha, muita farinha de amêndoas, muita gordura sem necessidade. Numa época que eu estava em emagrecimento, não tinha uma necessidade de acrescentar tanta gordura. É, tanto exagerar no jejum, Hum, também que eu já passei por isso. A parte que você fica totalmente sem fome, né? Você fica sem comer. Eu até perturbei um pouquinho a minha tireoide nessa época. Então, eu cometi todos os erros, mas mesmo cometendo os erros, foi a dieta que me emagreceu. entendi. Entendi. Aí, 2018, 2019, você começou a faculdade. Então, você já tinha emagrecido, já tinha resultado. Você já Já. tinha começado a fazer o blog já tinha se transformado no Instagram nessa Já, época? já Já. tinha se transformado no Instagram. Aí eu fui abandonando mais o blog e fui ficando mais no Instagram, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer desafios, mostrando como. Aí tinha nutricionistas, médicos, amigos meus que participavam dos desafios, Certo. né, para emagrecer, as minhas seguidoras. Então eu fiz Aham. eu cheguei Legal. a fazer uns 20 desafios. Legal. Muita gente mesmo. Legal. Inclusive, esse pessoal do desafio, muita gente hoje é paciente meu Uhum. daquela época. Muito legal, muito legal. E assim, como é que foi na faculdade? A faculdade ela tem várias particularidades que é interessante a gente trocar aqui uma ideia. Como é que foi primeiro o teu impacto ao entrar na faculdade? Porque assim, você já tinha, quer queira, quer não, muita gente que entra na faculdade entra novo demais, né? 17, 18, 19 anos de idade. Entra sem Isso. saber nada do que vai ser abordado lá, entra achando que vai ver uma coisa, né? Isso. E você não só já tinha mais idade do que isso, você já tinha uma primeira formação, você já vinha estudando sobre esse assunto desde muito tempo, você entrou com outra visão dentro da Foi. faculdade. Como é que foi Isso. esse impacto inicial? Foi assim, foi um divisor de águas, porque eu já entrei preparada, porque eu já ouvi os profissionais que eu acompanhava na época falando que a faculdade de nutrição ainda é muito ultrapassada, que muita coisa não bate com a realidade. Então eu já entrei já preparada. Entendi. Mas mesmo assim, mesmo com todas as informações, a gente escuta cada coisa na faculdade que a gente fica, meu Deus, não pode ser verdade. Sabe? Inclusive, assim, em cadeiras como ética, por exemplo, que é para ensinar você a ter ética como profissional e tudo, e umas 3 aulas você basicamente ensinando como você denunciar o seu coleguinha, sabe? Então, gente, tempo estudando, aprendendo a denunciar os colegas, sabe? É muita coisa. Fora a parte realmente da alimentação em si, né? Uhum. Pregando ainda muito que a gordura entope veias, que a gordura saturada faz mal para todo mundo, que a pessoa não pode ficar sem comer de 3 em 3 horas, porque vai desacelerar o metabolismo, sabe? E o pior disso tudo é porque, assim, eu consegui ouvir e abstrair, porque eu sempre estudei por fora, já tinha um conhecimento antes de tudo isso. Agora, o pior são os exercícios que passam, porque você tem que fazer a dieta do jeito que eles mandam e você eu estar prescrevendo, mesmo que na faculdade que ninguém iria usar essa minha dieta. Mas me doía, sabe? Era uma coisa que me feria. Quando eu fui fazer,
quando eu fui fazer o meu estágio, já no finalzinho do meu processo de formação, eu fui fazer um estágio e na época, no meio da pandemia, eu tive que fazer um estágio no posto de saúde. Não deu para fazer estágio no hospital, era o estágio de clínica, né? Uhum. E aí a gente consultava lá os pacientes do posto de saúde e a preceptora ficava aqui do lado, sabe? Colada aqui em você, olhando o que você estava fazendo. E a gente era obrigado a colocar aveia na prescrição, colocar pão Para integral, bater porque na frente meta da de gente, fibra, né? dieta de fibra, mesmo na frente da gente tendo uma pessoa diabética, com Exato. dificuldade de controlar a glicemia, a gente era obrigado a isso e era obrigado também a carimbar com o nosso nome, assinar esse negócio. Então era essa realmente é uma parte muito doída, viu, Carlinhos? É uma parte É, muito doída. nessa parte eu sofri. O meu estágio de clínica foi num asilo, né, de idosos. Então, eu queria dar mais proteína para eles, aqueles que não conseguiam comer. Eu queria comprar whey, eu queria, sabe, sempre vem aquela. Não, mas os rins, tal, a pessoa idosa com os rins vai prejudicar, não pode consumir tanta proteína. Então, assim, a gente está. Quando eu comecei a fazer o estágio de clínica foi 2023. Já tem estudo aí a dar com Nossa pau, Senhora! comprovando que proteína não faz mal para os rins. E eu É, levava os estudos, que graças a Deus eu já estava no grupo da Rebelião, e no nosso grupo tem muito conteúdo massa, né? Assim, verdade. atualizado sobre isso tudo. Então eu levava, eu mostrava para a preceptora, eu mostrava para a nutricionista que estava me acompanhando e tudo, mas é difícil, sabe? É muito difícil. As pessoas têm uma cabeça muito fechada em relação a isso. E por mais que você fale que você tem comprovação e tudo, e ainda mais vindo de um estudante, né? Aí é que não tem mesmo tanta serventia assim quando você chega a falar. Mas assim, eu tô bem esperançosa, sabe? Muita gente da faculdade, eu consegui, eu conseguia conversar sobre sem ter Foi, que tanto. legal. Foi. No final, eu já estava conseguindo com alguns professores e tudo, então eu acho que o nosso futuro tende a ser um pouco melhor. Deixou uma sementinha por lá. Deixei a sementinha, exatamente. Me conta, dentro desse processo todo de formação, como era tu com os professores? Tu era daquela que discutia, tu era daquela que batia boca, tu era mais quietinha, como era? Pois é, eu consegui me manter anônima até o penúltimo semestre, porque eu engolia seco. Eu não, porque justamente eu não queria nem tentar para não me estressar e eu só queria passar, tirar minhas notas, eu só queria meu diploma para eu atender logo. Né? No final, para cá que aconteceram algumas coisas assim que eu fui divulgar eventos low carb, que caíram muito em cima de mim, me chamando de terrorista alimentar e tudo. Aí eu já estava perto de terminar mesmo, já estava passada. Aí Aí eu, já. peraí, não é assim não. Aí eu falei um pouquinho mais. Mas durante toda a faculdade eu tive um autocontrole assim. Eu consegui manter caladinha, fazer o que eles mandavam, não fui atrás de discussão, porque eu já tinha exemplo de outras pessoas que foram nessa onda e se deram mal. É. Tiveram que repetir cadeira e tudo, e eu não estava querendo passar por isso. Por incrível que pareça, o pessoal que está escutando a gente, isso existe, viu, pessoal? Você discute com o professor e o professor acha um jeito de não te deixar passar na cadeira só para atrasar a tua vida, certo? É, Isso existe na faculdade particular, na pública, então, aí que é mais fácil, e existe até mesmo na faculdade particular. Então, é assim, não sei o que, é que tu acha, eu quero a tua opinião, Galinha, mas na nutrição é uma coisa do tipo, não precisa você trazer uma evidência científica, um artigo científico. Basta você dizer que escutou alguma coisa, que isso já é suficiente para você criar uma corrente de pensamento que as pessoas se apegam como se fosse a verdade absoluta, né? é. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque tudo parece que você está ofendendo a pessoa, né? Porque pensa diferente de você, ela não está disposta a ouvir diferente. E eu tento colocar uma postura diferente justamente por isso. Eu vou a evento de bodybuilder, eu vou a evento de pessoas que pregam comer de 3 em 3 horas, porque eu quero ouvir o que eles vão falar. Eu posso concordar ou não, né? Eu acho que a gente deveria ter o direito de conseguir falar, pelo menos nas aulas, que a faculdade é um local para você questionar.
Deveria ser, né? Ia ser um lugar para. Aí, durante toda a faculdade, eu estava um dia desse, conversando com uma amiga minha. A faculdade era para ser um espaço para eu conseguir discutir, falar o que eu penso, para tirar minhas dúvidas. Mas eu passei quase 4 anos da minha vida engolindo seco, querendo falar várias coisas sem poder, com medo Entendo. de ser prejudicada. Então, isso é um absurdo, sabe? Eu acho Hum. assim, é complicado. Eu espero mesmo que mude. Quando alguém chega para mim e diz, Carlinhos, eu vou fazer nutrição, o que é que tu acha? Eu venho cá, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Tia Carlinha vai lhe contar tudo que você vai passar. Você vai querer passar por isso? Se você quiser. As pessoas que me perguntam sobre essa questão do que fazer, eu gostaria de fazer nutrição e tal, normalmente eu pergunto, você quer fazer nutrição por quê? Por quê? Porque você quer aprender como é que você deve comer ou você quer fazer nutrição porque você quer atender? Isso. Porque se você quiser atender, Tem só que fazer. funciona se você fizer nutrição. É. Porque você precisa ter o CRN, não tem jeito para outra, não tem outra alternativa, né? Isso. Mas se você está querendo aprender como é que deve comer, o pior lugar para você estar é na faculdade de nutrição, né? É, Impressionante. exatamente. É. Impressionante. Eu também, eu ouvi isso em uma das tuas aulas, em uma das reuniões que a gente participou. Quando a pessoa chega a ti, a pessoa te pergunta, né? O que é que você acha dela fazer nutrição e você sempre questionar o porquê. Eu tô indo nesse teu exemplo aí, que eu achei perfeito. Porque é como você falou mesmo, se a pessoa quer atender, tem que fazer, porque a gente precisa do conselho que Uhum. libere a gente para atender em tudo. Agora, se você só quer comer melhor, você quer fazer sua família comer melhor, seus filhos, seu marido e tudo. Então, tem vários cursos do pessoal da Rebelião mesmo, conteúdo e tudo grátis. Às vezes você não precisa nem pagar, a gente coloca muito conteúdo que ensina, sabe, ali o caminho para você comer melhor, para você ser mais saudável e tudo. Porque uma faculdade pode mexer um pouquinho com a sua cabeça, pode fazer, Pois é. e inclusive você piorar de alguma patologia que você tenha, se você seguir os ensinamentos de alguma cadeira da nutrição. Essa é uma coisa, esse é um ponto interessante, né? Porque você vai acabar frequentando aulas quase que diariamente, você vai acabar escutando quase que diariamente coisas contrárias a o que você está pensando e o que você está estudando. Quer dizer, você está lendo aqui o artigo científico, os livros, o livro do Dr. Souto, por exemplo, que é extremamente bem embasado. Você está lendo aqui, você está tendo a informação correta e na faculdade você está vendo a informação errada, só que de tanto você escutar, é martelado, né, aquela informação. Eu não sei, eu não sei você, Carlinhos, mas teve alguns momentos que eu disse, cara, será que não sou eu que estou errado? Eu Sabe? Não sei se tive, você tive chegou a se insights. questionar. Eu várias vezes Tive. cheguei a questionar e aí eu voltava para os estudos para ver se eu não estava lendo alguma Uhum. coisa errada, se eu não estava percebendo alguma coisa errada, porque vamos usar aqui entre aspas, né? A lavagem cerebral é grande, É, né? uhum, é Você grande. chegou a questionar isso em você? Algumas vezes eu cheguei a questionar, principalmente assim, quando eram professores que eu admirava mais, que falava assim com muita eu, gente, será? Aí tanto eu ia procurar nos meus estudos, quanto eu ia como também eu ia testar em mim mesma. Uhum. Eu disse, vamos ver esse negócio aqui. Aí quando eu começava a ver meus marcadores piorando, eu disse, não, não é. Pode ser que com alguém funcione tal coisa, mas assim, comigo e com a grande maioria das pessoas que eu vejo, essa máxima aqui não vai funcionar, né? Com uma dieta equilibrada, que as pessoas chamam de equilíbrio, né? Você tem uma proporção de macronutrientes e tal. Essa proporção equilibrada de macronutrientes de carboidrato, hoje em dia, para uma grande maioria da população, adoece, sabe? E adoece assim, silenciosamente, quando você vai perceber, você já está com os marcadores difíceis de voltar e a pessoa passa a vida toda comendo errado, né? E às vezes em um mês fazendo uma low carb, 15 dias de cetogênica já quer um resultado, assim, Exato. mas foram vários anos a pessoa comendo errado. E o pior, que é o que aconteceu comigo, é por isso que eu me compadeço muito de paciente quando chega a mim isso. A gente fazia errado achando que estava fazendo certo. Porque eu estava fazendo exatamente o que os nutricionistas me prescreviam. Eu tenho as dietas até hoje, sabe? Assim, eu suplementava maltodextrina. Uma pessoa que tem resistência à insulina,
é acima do peso e eu suplementava maltodextrina, sabe? São uns absurdos assim É que surreal de é bizarro surreal. o que você está falando, né? Pelo fato de você praticar um exercício físico, as pessoas te tratam como se você fosse um atleta profissional, né? É, Porque o nutricionista esportivo, né, que faz uma pós-graduação em nutrição esportiva, ele vai pegar o cidadão comum que trabalha, como você, por exemplo, 8 horas trabalhava na administração, né, sentado, e que uhum, faz a atividade física em 1 hora, né, porque é o horáriozinho que consegue separar, ele vai tratar essa pessoa como se ela treinasse o dia todo, né? é, E que dependesse da atividade física como esporte. E aí a pessoa não sai do canto. não Porque sai o do cara está canto. querendo perder peso, mas está se entupindo de carboidrato, muitas vezes até com uma dieta que não é hipocalórica. Exatamente. Né? Não precisa Impressionante. nem ser hipocalórico para prejudicar a sua saúde. E ainda mais eu fico, quando eu olho, quando eu lembro essas coisas, eu fico imaginando. Uma mulher, pequena assim, eu tenho 1,57 m de altura, né? Então, o meu trato Pequeno. Não, não, gástrico, não quer dizer que você é grande, não. Você é pequeno. o meu, o meu trato gastrointestinal pequenininho, então eu tenho que comer, eu não digeria, né? Eu tava comendo ali de 3 em 3 horas uma quantidade boa, né? Então, assim, eu não digeria de jeito nenhum, não dava tempo. Então, é por isso que eu vivia sempre com muito problema gástrico. Eu vivia sempre com os marcadores inflamatórios altíssimos. Eu tinha muita celulite, eu vivia doente, eu tinha muita rinite, sinusite. E eu não entendia. Eu ia nos médicos, os médicos diziam que era psicológico, que eu tinha que tomar remédio para a cabeça, porque eu estava inventando essas doenças que era muito esquisito. Nossa Senhora. Enfim, Agora me fala, Carlinha, me cita aí, vou perguntar aqui, ver se você vai ter dificuldade de me falar. Me cita aí 3 pontos positivos que você viu no teu processo de formação. positivos, né? Positivos é difícil. Mas uma coisa positiva, muito positiva que eu vi, que no começo eu achei que ia ser um empecilho, mas para mim foi muito bom, eu já tenho uma maturidade Hum. para entender, né? Porque tinha muita gente novinha na minha sala, aquele pessoal de 18, 19 anos e tal. Então é uma galera que ainda está muito deslumbrada e tal, que não era o meu caso. Então isso para mim É, foi bom. Eu você achei já, você já, você entrou na faculdade, você já era casada com filho, né? Então não tem, já filho de né? maior, né? É. Então, Então não era, é, você não estava fazendo, você não estava, não era uma faculdade que o seu pai estava pagando para você, que é muito comum acontecer, né? Na é, minha turma, porque foi assim, a minha história com a faculdade, eu comecei EAD. Aí, hum, em 2019, eu passei para presencial. Aí veio a pandemia e voltou para EAD, mas é, eu ainda cursei 2 semestres, não, 1 semestre e meio presencial. Então, a turma de alunos que tinha lá, eu tinha colegas de turma lá de 17 anos de idade, é, 18 anos de idade. Então, é uhum, uma galera muito nova. O pai está pagando a faculdade e ele está indo porque o pai está acordando. Tá dizendo, é, menina, acorda e vai para a faculdade que eu tô pagando, tá entendendo? É diferente. uhum, Eu já tinha 2 filhos quando eu estava lá, entendeu? pois Então, é, eu estava querendo me formar para poder atuar no mercado. Esses meninos estavam lá, doido que a aula acabasse para ir tomar uma no boteco que tem em frente. Toda faculdade tem um boteco em frente, né? Então, é uma realidade bem diferente. Certo. é. Uma coisa positiva, eu quero mais Pois é. duas. Eu já estava, né, assim, eu me senti privilegiada por isso, porque eu já entrei já com a maturidade e tal. Uhum. A segunda coisa, eu achei interessante voltar para o meio acadêmico, sabe? Porque Sim, assim, eu gosto legal. muito de estudar, muito, sabe? Mesmo que eu não tenha que estudar, eu estou estudando. Eu gosto demais. Quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu já acabei a faculdade, eu já engrenei numa pós-graduação, sabe? Eu gosto disso. Então, como eu estava muito tempo sem estudar, então eu me senti bem, mesmo passando por isso, eu gostava de estar naquele meio acadêmico, tudo assim, me fez bem, sabe? Então, eu Legal. gostei dessa parte. Legal. Isso é uma coisa que na faculdade deveria ser muito estimulado, né? O É, meio acadêmico, esse potencial que muitas vezes é perdido no aluno, né? é, Estimular a capacidade de perguntar, a capacidade de questionar, a capacidade de raciocínio. Infelizmente não é isso que a gente vê, né? é, Embora você estivesse lá no meio acadêmico, eu tenho certeza que você
não tinha essa oportunidade de ter uma atividade como os gregos antigos tinham, que questionavam e que perguntavam e que É. tinham as aulas, né? Infelizmente não é uma realidade que a gente tem hoje. Mas eu tenho certeza que você deve ter tido alguns professores que te marcaram, que eram bons. É. Agora, essa parte, assim, a maioria dos professores, eu não tô colocando aqui como isso sendo preconceito, mas eles eram mais novos que eu. Hum, Então, por eles serem mais novos, eles ainda estavam muito nessa, né, na onda do script do que tem que ser passado, na parte acadêmica e tudo. Mas, assim, só. E não me barrar tanto quando eu fazia certos questionamentos, sabe? Então, assim, alguns realmente marcaram. Mas a terceira coisa eu nem falaria na parte de professores, não. e o É que é a sempre terceira mesmo. coisa? Fala aí. A terceira coisa, eu achei interessante eu entender a cabeça dos futuros nutricionistas que estavam ali comigo, né? Hum. Porque pode parecer até um pouco assim, boçal da minha parte falar isso, mas é, enquanto a maioria estava muito preocupado com a concorrência, que estava muito saturado, eu já via que ali eu não tinha concorrência, sabe? Não, isso não é boçal, não. Isso é a realidade, Carlinha. É. Isso é a Então, realidade. assim, me deu um ufa, tô no caminho certo, tô no meu Uhum. propósito, que é uma coisa que eu gosto, e eu não vou ter. Se a maioria das turmas que estão se formando são desse jeito aqui, que é da minha turma, então eu não vou ter uma concorrência tão grande, vou evoluir nessa parte do meu Isso é trabalho. a realidade. Eu lembro que quando eu estava no quarto, quarto para o quinto semestre, acho que quarto semestre, eu fiz um curso que tinha aqui em Fortaleza chamado Virei Nutri e Agora. Esse curso não tem mais. Acho que foi a segunda ou terceira edição, depois as meninas pararam de fazer. E a ideia era fazer o seguinte, a ideia era apresentar para o nutricionista o que é que ele pode fazer depois que ele se forma. Por exemplo, eu não sei como foi na sua formação, mas eu não sabia nem como é que eu tirava o CRN. Ninguém sabe, ninguém É, eu também não aprende entendi. essas coisas práticas, ninguém aprende. É tipo Foi assim, tu que me falou. você tá Tu formado, falou. te vira, né? É, Pois foi é, você que me falou como é que ia lá atrás de tirar pois meu é. CRM. Eles Então, não. quer dizer, esse curso me orientou em muitas coisas que eu achei muito válido. Mas assim, o que é que eu tinha lá naquela época? Eu lembro, eu estava no quarto semestre. Naquela época, os colegas do curso eram o quê? Eram pessoas que estavam no sétimo, oitavo semestre, alguns já formados, que estavam querendo saber para onde é que iam, tá entendendo? E é exatamente essa realidade que você está vendo. A faculdade, ela não te forma para o mercado, você sai da faculdade sem fazer a menor ideia do que é que você vai fazer. É. O mercado engole muito fácil as pessoas, Uhum. né? É. Porque, eu vou atender por plano de saúde. Você vai ter que atender 15, 20 pessoas por dia para tirar uma graninha boa. Não dá para você atender 15, 20 pessoas fazendo uma consulta de 1 hora e 10, 1 hora e 15, como a gente faz. É. É Tá. impossível, né? Então, você vai fazer um atendimento meia boca para ganhar, sei lá, R$ 30 para cada consulta, né? E aí, o que eu vi nesse curso ao redor era a cara do desespero. As pessoas estavam, sabe, quando você. Porque quando você entra na faculdade, primeiro ano que você está na faculdade, falta muito tempo É, ainda. me É, preocupar com isso não agora preocupar não. com isso agora não, ainda falta 4 anos, 3 anos para me formar. Mas É, essas pessoas, elas estavam na iminência de se formar e você via no semblante delas o desespero. é. Elas E não faziam a agora? menor ideia do que é que iam fazer. Tá entendendo? É, Então, é a realidade de hoje. Tanto é que, se você observar, conversa depois com o pessoal que se formou contigo e pergunta quantos pacientes eles estão atendendo por semana, por mês. é. Se já tiverem começado a Se já atender. tiverem começado, porque ainda tem aquele delay para começar, porque tem muita gente que tem medo, se sente É, inseguro, né? isso. É, Então, assim, é triste isso. É triste é. você ter essa perspectiva. E não é só na nutrição, não, pessoal. Não é só na Uhum. nutrição. A faculdade de medicina, ela só não é mais desse jeito, vou te dizer por quê. Porque na medicina, você, para se formar, você precisa passar pelo internato, são 2 anos. E nesses 2 anos, meu amigo, você é empurrado para dentro do hospital. Eu digo É. isso porque minha esposa é médica. Então você é literalmente empurrado. Vai! Tá entendendo? E você
você vai para o hospital e você está vendo uma realidade, você fica, meu Deus, o que é que eu faço aqui? A mulher está parindo na minha frente, o que é que você faz? O médico está dizendo, faz isso, faz aquilo. E você está lá, É. tá entendendo? Na medicina é desse jeito, por isso você sai pronto. Na odonto também tem muito disso. Agora, Uhum. na nutrição... É. Porque os estágios obrigatórios da nutrição, a maioria não vai seguir a linha dos estágios. O estágio obrigatório é o clínico, o AN e Saúde pública. saúde pública, É, que é muito parecido com o clínico, é, né? exatamente. E geralmente a pessoa quer se formar em nutrição, ela quer atender na clínica dela e tudo, então não tem E o não obrigatório para tem isso. a orientação do tipo assim, vamos lá, como é que vai ser sua consulta? É, Como, você já sentou e preparou a sua consulta? Como é que vai é. ser? Quais são as perguntas que você vai fazer? Como é que você vai interagir? Ninguém pensa nisso. Nesse aspecto, o curso que eu fiz foi muito bom porque me deu essa perspectiva. E olha, eu fiz isso no quarto semestre. Tinha Olha gente aí. formada que estava fazendo isso. Quer dizer, Exatamente. é o desespero total, entendeu? É o É. desespero total. Infelizmente, é a realidade que a gente tem. E vou logo dizer pro pessoal que está dizendo assim, ah, mas isso é porque é Brasil. É não, galera. É geral isso aí. Várias É geral. faculdades, se você for perguntar para pessoas que fazem faculdades fora, é a mesma coisa. Infelizmente, é a mesma coisa. É. Eu também, durante a faculdade, no quarto semestre, eu já comecei a fazer curso de avaliação de exames com pessoas que seguiam essa linha low carb cetogênica, porque é totalmente diferente do que eles ensinam na faculdade. Então, eu já fiz durante. Fiz também a avaliação física durante a Sim. faculdade, para saber fazer uma diplômetria Uhum. direitinho e tudo. Eu A não gente fiquei tem essas sabendo. cadeiras, né? Mas são cadeiras que são Tem, limitadas, né? são. Não é uma coisa. A aula prática, você não tem. Eu comprei meu adipômetro no terceiro semestre, eu já tinha meu adipômetro. Tá entendendo? Quer dizer, Uhum. eu já tava praticando, eu já botava meu pai É, para fazer, minha também. mãe, meus irmãos, já fazia tudo. Todo mundo dentro de casa já estava medido porque eu queria treinar, né? Isso. É. Mas eu acho que isso tem muito a ver, sabe, Carlinha, com o fato da gente ter entrado na faculdade mais tarde, É, também né? acho. Que a gente Acho já tem que outra a gente tem. É mentalidade, tipo né? assim, a gente não podia perder tempo. É, Né? Porque quem entra com exatamente. 17, sai com 21, 22, deixa eu passar aqui mais uns 3, 4 anos fazendo curso e não sei o quê. Meu pai me sustenta, depois eu começo. É, Né? A gente não uhum, podia perder tempo. Agora me fala, exatamente. você falou 3 coisas positivas. Me fala agora 3 coisas negativas, 3 lacunas que você sentiu no teu processo de formação. O que é que você sentiu falta que você teve que buscar fora? É. Negativa, com certeza, toda essa parte do que é entregue para gente, nutricionista, estudante de nutrição, de conteúdo, sabe? Eu achei muito raso. Tinha assuntos até interessantes. Eu até fiz cadeiras extras que tinha lá de, por exemplo, metodologia científica. Não era uma cadeira obrigatória, era para ser obrigatória, Incrível. eu acho. Claro. Aí eu vou pagar aqui para fazer, mas me arrependi, porque realmente é tudo muito raso. Né? Então, essa parte eu achei complicada na faculdade. Quem vai fazer já vai preparado. Não vá achando que em todas as cadeiras, mesmo tendo lá, que eu vi umas cadeiras que eu achei super legal. Para geriatria, ai que legal, nutrição materno-infantil, ai que legal, vou aprender. A gente não aprende muita coisa, não. É bem basicão mesmo. Então, nessa parte eu senti falta. E aí Um conteúdo mais. tem uma questão que é aquela história, né? Quando você conclui o curso, você diz assim, eu me formei. Você não diz assim, a faculdade me formou, né? E É. tem muito... Quando a gente sai do ensino médio, né? E você, por já ter feito administração, eu já tinha feito biologia, a gente já sabia que a faculdade não é ensino médio. Os meninos, Uhum. quando saem do ensino médio e vão para a faculdade, eles ficam achando que vai ter a mesma coisa, que vai ter boletim com nota para levar para o pai para assinar, esse É. tipo de coisa, né? Você fica confuso porque você tem muito mais independência na faculdade, É. né? A gente não, a gente já sabia que era a gente que tem que ralar para estudar mesmo, né? É. Então, ao mesmo tempo, você tem o básico lá, e infelizmente eu concordo com você, tem cadeiras que são fundamentais como metodologia científica e você passa por cima, É. parece que não está vendo nada, né? Uhum. Você não lê um artigo científico na cadeira de metodologia científica. Para criticar o artigo, não, você não tem esse tipo de É. coisa. Né? É impressionante isso aí. Complicado. O que mais? Segunda coisa. A segunda coisa, deixa eu ver.
Essa parte da falta que eu senti de um lugar seguro, onde eu pudesse debater alguma coisa, um pensamento Hum, diferente e ser questionada sobre aquele bate e volta, senti falta, sabe? entendi. Eu acho que, sei lá, deveria ter alguma cadeira, o certo seria em todas as cadeiras você ter liberdade para questionar, mas por que que isso é assim? Mas por que É. mas eu senti muita falta disso. É aquilo e pronto, e se você questionar, então você é chacoalhado da sala, É, você, é terrorista é, alimentar, é pseudocientista, exatamente, exatamente. É negacionista, é negacionista. né? É engraçado. Meu primeiro, assim, quando eu estava no EAD, não tinha muito problema, porque eu não tinha aula com professores reais, né? Então, É não tinha tudo. muito problema. Mas quando eu passei com o presencial, aí começou a ter aula com o professor real, eu achei que eu poderia debater. Uhum. Na primeiro debate que eu tive com o professor, no dia seguinte, a coordenadora do curso veio falar comigo, dizendo que eu não podia fazer isso porque eu estava atrapalhando o andamento da aula. Pois é. Aí eu não perguntei isso para ela por questão de respeito, mas eu quase que dizia assim: a senhora vai mandar também um recadinho para o meu pai assinar? Faltou só isso, tá entendendo? Então, olha para É. minha cara, eu tenho 2 filhos, cabelo branco, ela só tá dizendo, tá me chamando a atenção porque eu tô interrompendo o andamento da aula. Fala sério, isso aqui não é uma faculdade, não. Sabe? Pois Então, é. isso é um absurdo isso aí, mas É. é uma das coisas que a gente não tem é liberdade para discutir. Aí já é diferente em outras faculdades, é diferente. Né? Não sei como é medicina, por exemplo, mas a biologia, a gente tinha muitas discussões interessantes. Uhum. Principalmente no âmbito da evolução, sabe? Discussões bem interessantes, porque na biologia a maior parte dos professores é pesquisador. Ah, Essa é uma coisa interessante, entendeu? Na nutrição a gente não tem aula com pesquisador. A gente tem não. aula com professores. Que É. não, o que tem de laboratório é o básico, né? Eles É. não são pesquisadores em nutrição. Na biologia, Uhum. não. Na biologia, todo mundo que está lá dando aula tem um laboratório e faz pesquisa. Aí é bem legal. Tá É. entendendo? Aí é bem Interessante. legal porque você tem uma visão um pouco diferente e o questionamento é sempre muito bem estimulado. Bom, terceira coisa. A terceira coisa foi que realmente eu achei que do meio para o final, eles iam começar a preparar a turma para Uhum. atender, iam ter mais aulas sobre isso. Apesar de eu já ter me preparado para isso, estudar por fora e tudo, eu esperava da faculdade também por causa dos meus coleguinhas, sabe? Porque eu via a galera muito perdida e tudo. E não tem, não tem. É, como você falou, você tem que fazer um curso extra sobre e agora o atendimento à prática como é que vai ser? Porque até os professores, a maioria deles nutricionistas, professores, mas eles não tinham a prática de atendimento. Então eles nem Porque não são conseguiam, professores, né? então eles não conseguiam passar uma coisa que nem eles sabiam como era. Sim, Né? Então, sim. nesse finalzinho, eu ouvia muita gente questionando sobre atendimento, sobre como tratar o paciente, até questionamentos simples como a adipometria. Tem algumas pessoas que estão muito acima do peso, não dá para você fazer a medição com a adipometria. Mas até para explicar isso, o professor se enrolou. Tipo, mandando ele dar um jeito, não pegar todas as dobras, não sei o quê. Sabe? Assim, a coisa de prática, de que a gente que já atende assim, a gente vê, a gente sabe como é, tem gente que é bioimpedância, tem gente que a adipometria já dá e tudo. Sabe? Eu senti falta disso, da Sim. prática, para você sair pelo menos sabendo por onde começar. É. Não tem. A parte prática nesse aspecto é bem Ah, isso inferior. aqui E também, eu acabei de ver um comentário aqui da Ju. A maioria dos meus professores também acima do peso. Aliás, a maioria não. Todos. Eu não lembro de nenhum que fosse magro eu ou. tive um professor que estava talvez abaixo do peso ou do peso ideal, que era diabético tipo 1, mas Hum, era resistente à insulina. Imagina o diabético tipo 1 resistente à insulina, de tanto carboidrato que ele verdade. comia e tinha que injetar insulina. Tava, Meu, tava indo bem, tava no ritmo 1, mas é difícil você encontrar pessoas no peso. Realmente é bem é, complicado, bem complicado, né? é bem complicado. E teve um outro aqui, a Ju também, ela falou, aprendi a só ouvir e não absorver o que não serve. Às vezes eu posto fogo com carinha de palhaça,
porque pagar para ouvir o errado é o ó. É. É, E o pior, Juliana, imagino que seja Juliana, é você responder errado para tirar 10. nossa, é horrível. É horrível. É É uma das horrível. piores partes. É uma das piores É. partes. A gente lê as questões e diz assim, a resposta certa é essa aqui. Eu tenho certeza que a resposta certa para eu tirar a nota alta é essa aqui, mas tá errado. É isso aí. É É isso aí. desse jeito. Carlinha, tu colou grau em que mês? Foi esse ano, né? Foi agora em agosto. Em julho eu finalizei, né? E a minha colação foi agora em E agosto. tu Muito já tá recente. atendendo de vento em Já popa, estou já tá. atendendo. Que legal, que legal, que Graças a legal. Deus. Muito, muito feliz que eu tenho companhia aqui no Ceará, né, em Fortaleza, pelo menos, de pessoas que estão atendendo dentro de uma linha mais voltada para o sucesso do paciente, mais voltada para Isso. a evidência científica. Isso é muito É. legal mesmo. O pessoal, para entrar em contato contigo, como é que faz? Entra pelo Instagram mesmo, se quiser Pode marcar ser. consulta. Eu coloquei na minha bio o link para entrar em contato, se quiser marcar consulta Legal. comigo. Mas eu já estou atendendo. Muito bom, muito bom. Querido, não vou mais tomar teu tempo, tá? Eu queria só uma última pergunta que eu peço para todo mundo que vem aqui, é para me indicar um livro. Um livro que marcou a sua vida, não precisa ser obrigatoriamente de nutrição. Um livro que você gostou de ler e que você recomendaria para o pessoal que está aqui. E para mim, se eu não tiver lido ainda, vai ser ótimo incluir na minha biblioteca. Tá. Um livro que me marcou muito, que ele não tem muito a ver com nutrição, ele fala umas coisas de nutrição, mas são coisas que eu nem concordo muito. É A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Nuno Sabe? Cobra, sim. Inclusive, é um livro meio que de cabeceira, que de vez em quando eu dou uma folheada nele, porque ele me dá muito insight assim, sobre a vida, sobre sobre resiliência, sabe? Então, foi importante para mim numa época eu coloco ele ali na minha cabeceira de vez em quando eu dou uma lida, porque eu acho ele, assim, toda vida que eu leio, esse livro está muito atual ainda. A parte Legal. de dieta esquece, porque ele manda comer de 3 em 3 horas, porque ele fala de atleta e tal. Aham. Mas, assim, os insights que ele dá para disciplina, na alimentação, nos Como é o nome treinos, para seguir do livro? adiante. Sementes, A semente da vitória. a semente da vitória. Show. É. Legal demais. Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Manda um abraço pro maridão e pro filhote, Tá tá? certo. E a gente vai se falando. Vamos ver se a gente marca a nossa confraternização carnívora no final do ano, né? Exatamente. Eu que agradeço. Me senti lisonjeada com o convite de um nutricionista que eu já modelava, já me espelhava. Obrigado. Então, assim, Obrigado. tu não tem ideia do quanto tu me ajudou, principalmente nesses últimos meses, assim, da faculdade, sabe? Quando eu pensava que as coisas não estavam indo muito bem, aí não, o Henrique já tá Ah, lá, eu tô modelando ô, mulher, ele, vai obrigado. dar Obrigado. certo. Conte sempre comigo. Conte sempre comigo. Precisando, eu tô aqui para ajudar. Afinal de contas, eu sou a favor de que a nossa categoria se una e Exato. não brigue entre si, o que infelizmente não Isso. é bem isso que a gente observa. Então Não conte é muito comigo. difícil É, ter assim a classe dois profissionais de nutrição que se ajudem, que querem ver o outro crescendo, né? E graças a Deus na rebelião não tem isso. Todo mundo quer se é ajudar isso aí. mesmo. É isso aí. Bom Obrigada, viu, pelo demais. convite. Forte abraço, viu, minha querida? Uma boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.